A primeira coisa que eu gostaria de começar dizendo para todos vocês é o seguinte. Lá no lugar onde eu dou aula, alguns alunos me procuram desesperados, perguntando assim, professor, por favor, pelo amor de Deus, eu estou estudando processo civil já há algum tempo, alguns anos, e agora que eu estou conhecendo bem o código, os institutos de processo civil, agora eu fiquei sabendo que o processo civil vai mudar, professor. Então eu estou ficando desesperado, porque eu estou achando que tudo que eu estudei não vai servir de absolutamente nada, e eu vou ter que começar do zero a estudar processo civil de novo, justamente na minha vez. Tinha de acontecer uma coisa dessa. Então, eu tenho escutado esses murmúrios nesse sentido, um certo clima de desespero, de preocupação, de ansiedade, etc. Então, a primeira coisa que eu gostaria é de transmitir a vocês uma certa tranquilidade, no sentido de que, ainda que esse código vá trazer alterações relevantes, importantes, etc., tudo que vocês estudaram até agora vai ser absolutamente útil e não vai ser perdido. Uma coisa difícil, eu vejo isso com os meus alunos lá no curso, uma coisa às vezes difícil da gente explicar é o seguinte, quando o juiz dá uma sentença, o juiz diz um monte de coisa na sentença, até porque a sentença tem 3 partes. O relatório, que o juiz tem que fazer o relatório, depois uma parte fundamental e difícil da sentença, talvez a mais difícil, que é a parte da fundamentação, e depois o trechinho final, que é aquela parte da sentença em que o juiz examina o pedido, isso é, se ele concede ou não o pedido, e que a gente chama de decisum, ou dispositivo da sentença. Gente, por razões de política legislativa, que não vem ao caso discutir nesse momento, o nosso legislador atual entendeu que, quando não couber mais nenhum recurso contra a sentença, só uma dessas partes, só o que o juiz disse numa parte da sentença é que se torna imutável, indiscutível e definitivo. Em qual das partes? Só no dispositivo. O que o juiz diz na fundamentação, na motivação, etc., não é definitivo, pode até ser decidido de maneira diferente em outro processo. E não haverá conflitância de coisa julgada, porque a coisa julgada só existe no dispositivo. Então, às vezes eu vejo alunos, estudantes de direito falando assim, pô, o juiz disse uma coisa, tem uma sentença dizendo uma coisa num processo e num outro processo uma sentença dizendo outra coisa. O que foi dito na fundamentação, na motivação, não faz coisa julgada material. Tudo bem? No caso da conciliação, a OAB já vem lutando, e eu explico para meus alunos. O bom advogado é aquele que resolve lá a pendenga, a encrenca, dentro do seu escritório. A conciliação ela é importante em todos os lugares. A OAB sempre vem lutando para que os advogados tomem essa iniciativa. E é um ponto aqui que eu apoio no projeto, porque a conciliação, ainda que seja entregue para os particulares, empresas, eu não vejo perigo algum, não vejo perigo algum, até ao contrário, nós temos lei de arbitragem, etc. Nós temos de procurar novas formas de resolução dos conflitos, porque da forma que está, mesmo com o código, com o atual projeto, que com certeza será transformado em lei, em nada resolverá. E tanto é que ele trouxe tantas informações importantes que eu solicitei aos alunos que fizessem um relatório hoje, porque eles, o ano que vem, irão para o mercado de trabalho. Então, terão de aprimorar aí seus conhecimentos, que com certeza esse projeto será transformado em lei. E eu não vejo algo tão importante como, nesse momento, para que eles pensem, e todos aqui têm chance de ajudar para que esse código, que, caso venha a ser aprovado, algumas irregularidades sejam ainda sanadas. Eu vejo muito perigo a questão da prova e da limitação do recurso também em matéria de prova em audiência. Eu vou repetir, para mim, viola não só o direito de defesa, mas também o direito de ação. Tá, muito obrigado.
Então, gente, o que acontece? Existem realmente muitos recursos também, não é? Vocês sabem, tem agravo, tem apelação, embargos de declaração, embargos infringentes, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial, embargos de divergência. Então, isso, um advogado hábil, e existem muitos bons advogados, é capaz de levar o processo anos e anos a fio, não é? Então, nós precisamos pensar que o judiciário tem que dar razão a quem a tem, e precisa satisfazer o credor, porque é aquele que, já na condição de exequente, é aquele que tem um título executivo, que foi já reconhecido que ele tem direito pelo judiciário, ou ele mesmo, na maior parte das vezes, formando este título de forma extrajudicial, não é? Então, a segurança, a efetividade é muito importante, mas se nós levarmos isso a ferro e fogo, às últimas consequências, a efetividade fica prejudicada. Então, por conta disso, muita gente acaba não recebendo... É injusto, a demora é injusta, não é? Mas nós estamos diminuindo a cada dia o tempo de demora do processo. Os senhores podem ver que hoje a coisa, e eles mesmos podem dizer, os advogados, que existem muitas câmaras, muitos desembargadores que julgam o processo em 2, 3 meses. Ainda não são todos, nós estamos tirando o acervo. Cada um de nós está dando o sacrifício que tem, né, a seiva da vida lá para resolver esses processos e botar as coisas em dia, para servir a sociedade como ela realmente merece. A questão da rapidez ou morosidade do Poder Judiciário vem sendo suscitada há bastante tempo, etc. Acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é a seguinte. Existe um escritor, filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que dizia: eu sou eu mais as minhas circunstâncias. O Brasil é o Brasil mais as suas circunstâncias. Então, talvez a primeira circunstância que a gente tem que perguntar é: a quem interessa a lentidão da justiça? Interessa a alguém? É preciso vocês lembrarem que todo processo tem um autor e tem um réu. Para o autor, talvez seja interessante a rapidez. Para o réu, muitas vezes é interessante a lentidão. E nós temos aqui, professor Marcos, uma tradição, né? E como o senhor viu aqui, nós cultuamos as artes aqui, né? Então, já que o senhor veio visitar a nossa escola, que ela tem um patrimônio artístico guardado aqui pelos nossos próprios alunos, né? Que são os seus proprietários, né? De tudo que está aqui, né? Que é uma fundação, eles são donos de tudo aqui, né? Então, nós temos a tradição de dar uma obra de arte, de presente, para o nosso visitante. Eu queria pedir para a acadêmica Ângela Cibuia, do 6º semestre, então, que, por favor, venha aqui fazer o nosso presente ao professor Marcos. Ângela, tenha bondade. Acompanhe o currículo do autor. O currículo do autor. Bem, senhores, então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Como de praxe, cada professor os atenderá na questão, né? Muito bem. Uma boa noite. Agradeço muito.